Olá, meu amigo. Fico muito feliz que você esteja aqui. Se você é de Sagitário e ultimamente tem tido aquela sensação silenciosa de que sua vida está em uma espécie de encruzilhada, então fique comigo pelos próximos minutos, porque o que vou compartilhar com você não é por acaso e certamente não é uma mensagem para todos. Há momentos na vida em que nada de muito importante acontece externamente. Nenhum problema grave, nenhuma perda evidente. No entanto, internamente, algo parece estar errado. Não exatamente tristeza, não exatamente medo, apenas uma sensação profunda e clara de que você não poderá mais viver da mesma maneira. Como se algo sob a superfície estivesse se movendo lenta e silenciosamente, mas de uma forma que não pode ser revertida. Se você tem sentido isso, acredite, você não está inventando. Estes dias trazem uma mensagem muito especial para Sagitário. Não para assustá-lo, mas para despertá-lo. Não para tirar algo de você, mas para lhe devolver algo. Para lhe devolver a verdade, o pensamento claro e uma direção que você sente há muito tempo, mas nunca teve coragem de expressar em voz alta. E tudo começa com uma sensação que você já conhece bem. Aquele leve desconforto no peito, como uma voz suave dizendo: um novo capítulo está começando silenciosamente, e você está prestes a entrar em um ponto de mudança onde a vida não permite mais que você fique no mesmo lugar. Não é por acaso que Sagitário se sente inquieto ultimamente. Há uma sensação difícil de descrever, como se algo estivesse tocando levemente a borda da sua mente, o suficiente para acelerar um pouco o seu coração, mas ainda não claro o bastante para ser compreendido completamente. Talvez suas noites pareçam repentinamente mais longas do que o normal. Os momentos de tranquilidade parecem mais sérios. Ou pensamentos antigos que você acreditava terem desaparecido para sempre retornam suavemente, batendo a porta com delicadeza. Essa não é uma preocupação sem sentido. É um sinal de que a roda do destino começou a girar lenta, mas seguramente. Sagitário sempre se sentiu à vontade caminhando com o vento, acostumado à liberdade, com estradas abertas se estendendo à sua frente. E por isso, você nem sempre percebe quando permanece tempo demais em um lugar que não lhe pertence mais. Pode ser um emprego que antes lhe dava segurança, mas que agora só lhe traz cansaço. Pode ser um estilo de vida em que você confiava, mas que, quanto mais tempo você o vive, menor você se sente por dentro. Nestes dias, o universo não está aqui para criticá-lo ou forçá-lo ao medo. Ele vem silenciosamente, com grande cuidado, apenas para sussurrar que é hora de partir. Esse movimento não vem acompanhado de ruídos altos. Não chega de repente como uma tempestade. Se manifesta em momentos comuns. Uma conversa que parece banal, mas que permanece na sua mente por horas. Uma oportunidade que você talvez tenha deixado passar antes, mas que agora desperta um sentimento diferente no seu coração. Ou, às vezes, apenas um pensamento repentino que surge no momento mais corriqueiro, enquanto você dirige, prepara um café ou olha pela janela. Esse pensamento não é estridente, mas parece importante. Vem com uma estranha sensação de familiaridade, como se você já soubesse disso há muito tempo. Pelo menos uma parte da sua vida está prestes a mudar de rumo. Para alguns, Sagitário é o dinheiro, a forma como você gera valor e compartilha sua energia com o mundo. Para outros, é o trabalho, o papel que você vem desempenhando, ou a pergunta que você evitou por muito tempo sobre o que você realmente quer oferecer. E para alguns, a escolha vai ainda mais longe. É quando você começa a se perguntar quem você é, quando para de correr atrás das expectativas dos outros, quando para de tentar provar algo para alguém. O mais importante agora é ouvir o que você sente por dentro. Não a pressa do medo, mas a voz calma e constante da verdade. Sagitário tem uma forte intuição, mas às vezes você aprendeu a ignorá-la apenas para manter a calma. Desta vez é diferente. Esses sinais não estão aqui para te perturbar. Eles estão aqui para te lembrar o quão longe você já chegou, o quanto você já superou, e que é hora de parar de viver abaixo do seu verdadeiro valor. Você não nasceu para se encaixar em algo apenas o suficiente. Você nasceu para crescer, para descobrir,
para levar a luz do conhecimento e da experiência aonde quer que vá. Quando você aceita muito pouco, não é apenas o dinheiro ou os elogios que se tornam insignificantes. Seu espírito também se encolhe lentamente. E o universo, à sua maneira, sempre encontra um caminho para te reconectar com sua verdadeira essência. Você pode se sentir ansioso e assustado. Isso é completamente normal. Todo recomeço verdadeiro traz consigo ambos os sentimentos. Mas lembre-se, o que está se abrindo agora não está aqui para tirar nada de você. Está aqui para te devolver algo. Para te devolver a sensação de viver em harmonia com quem você é, caminhando com a postura um pouco mais ereta, o olhar um pouco mais claro e o coração um pouco mais tranquilo. Mesmo que você ainda não consiga enxergar toda a história, contanto que você escute, contanto que você não ignore esses sinais sutis, o caminho começará a se revelar a cada passo que você der. E quando você se permitir parar por um instante, respirar fundo, você perceberá que esta não é apenas uma mudança externa. É um convite para ir mais fundo, para tocar sentimentos e memórias que você deixou para trás, para que algo muito diferente possa começar a tomar forma. Suavemente, mas com força suficiente para aquecer o coração, como a luz da manhã que atravessa as cortinas, anunciando silenciosamente que uma nova jornada já começou. E então, à medida que essas mudanças internas silenciosas começam a se formar, o mundo exterior responde suavemente com uma presença muito especial. Não é estrondosa, não é declarada, apenas um momento que parece normal a princípio, mas suficiente para fazer o coração de um sagitariano desacelerar um pouco. Alguém entra na sua vida ou retorna após um tempo de ausência, trazendo consigo uma estranha sensação de familiaridade, como se dois espíritos já se conhecessem muito antes deste momento. Este encontro não é como as histórias de amor que costumamos ouvir. Não começa com sentimentos fortes ou grandes promessas. Chega suavemente como uma brisa leve, mas toca o lugar mais profundo dentro de você. Talvez seja um olhar que te faça querer ficar um pouco mais. Talvez seja uma voz que te peça para ouvir sem pressa de responder, ou simplesmente a sensação de ser você mesmo, sem fingir, sem prender a respiração, sem precisar ser forte como você se ensinou a ser. Para os sagitarianos que caminharam sozinhos, houve momentos em que se perguntaram se ainda tinham confiança suficiente para abrir o coração novamente. As antigas mágoas nunca desapareceram completamente. Você apenas aprendeu a conviver com elas. E então essa pessoa aparece, sem pedir que você esqueça o passado, sem querer que você se torne alguém diferente. Ela chega com uma paz rara, sem pressa, sem exigências. O vínculo cresce tão naturalmente que você nem percebe no que está se metendo até que um dia nota que seu coração não está mais se protegendo. É o tipo de laço que não precisa de um nome imediatamente, mas que é profundo o suficiente para te lembrar que você ainda pode sentir, ainda pode confiar, ainda pode se abrir. Para Sagitário que já está em um relacionamento, esse encontro assume uma forma diferente. Pode não ser alguém novo, mas a própria pessoa que caminha ao seu lado. Desta vez, porém, há espaço suficiente entre vocês para que palavras que nunca foram ditas finalmente sejam ouvidas. Sentimentos antes sufocados pela correria, pelo dever, pelo medo de magoar um ao outro, agora têm a chance de vir à tona. Talvez seja uma conversa que se estende noite adentro, onde nenhum dos dois evita mais a verdade. Ou talvez seja um momento muito pequeno, mas forte o suficiente para te lembrar porque você escolheu ficar desde o início. Não para nos agarrarmos com força, mas para nos entendermos novamente de forma mais profunda do que antes. O verdadeiro significado deste encontro não está no destino, mas sim no que ele desperta. Ele agita partes de você que estavam adormecidas há muito tempo. A parte que sabe ser gentil quando necessário. A parte que consegue expressar o medo sem constrangimento. A parte que entende que a verdadeira conexão não vem da perfeição, mas de se sentir seguro o suficiente para parar de esconder suas falhas. Esta pessoa não está aqui para preencher os vazios dentro de você. Sagitário já percorreu um longo caminho para saber que ninguém mais pode fazer isso por você. Este encontro é sobre caminhar ao seu lado,
encontrar você onde você está agora, mais firme, mais consciente de si mesmo, mais respeitoso com o seu próprio valor. Duas pessoas não se unem para depender uma da outra. Elas se unem para encarar o mesmo caminho, cada uma carregando sua própria luz. E para que isso floresça plenamente, há um lembrete importante a ser guardado. Não tente controlar o resultado. Não se apresse em defini-lo. Não tente adivinhar o final. Sagitário muitas vezes quer ver o quadro completo, conhecer o objetivo para se sentir seguro. Mas desta vez, a segurança não vem do conhecimento, vem da permissão. Permitir que as coisas cresçam no seu próprio tempo. Abrir o coração não significa entregar tudo de uma vez. Significa estar plenamente presente em cada momento, ouvindo o que você realmente sente e respeitando o ritmo natural da conexão. Quando você faz isso, percebe algo silenciosamente profundo. Seu coração não se fecha mais como antes. Ele se torna mais suave, mais acolhedor e mais forte de uma maneira muito diferente. Não a força da proteção, mas a força da confiança. E dentro desse espaço gentil, algo belo começa a tomar forma, levando você a um conhecimento mais profundo de si mesmo, do outro, e a lembrança de que a verdadeira conexão sempre começa com a verdade interior. E quando o coração se abranda o suficiente para realmente sentir a presença de uma conexão genuína, um novo movimento começa, ainda mais profundo do que antes. Não é barulhento, não é visível, mas é poderoso bastante para mudar a forma como o Sagitário se vê. Há verdades que não podem ser ouvidas quando estamos sempre olhando para fora. Elas só aparecem quando tudo se aquieta. Quando o ritmo da vida diminui o suficiente e quando você para de fugir dos espaços vazios internos, essa verdade pode surgir através de um sonho lúcido. Não o tipo de sonho que desaparece ao acordar, mas um sonho do qual você se lembra claramente. Cada imagem, cada sentimento, um evento antigo, um rosto conhecido, um momento do passado agora visto sob uma luz completamente diferente. Ao acordar, seu coração ainda se sente pesado, não de medo, mas por saber que você tocou em algo real, como se uma memória trancada tivesse se aberto e você não pudesse mais fingir que não viu. Ou a verdade pode surgir através de uma conversa, não uma longa ou dramática. Às vezes, é apenas uma única frase de alguém, simples, direta, mas que atinge exatamente onde você sempre desviou o olhar. Uma frase que te faz calar por mais tempo que o normal. Uma que te dá vontade de discordar e depois te faz parar porque, lá no fundo, você sabe que a pessoa está certa, não sobre ela, mas sobre você. Momentos como esse podem deixar Sagitário se sentindo vulnerável, mas também são os momentos em que a proteção que você usou por anos finalmente começa a ruir. E há momentos em que a verdade não vem de ninguém, nem de um sonho, nem de palavras. Ela vem no silêncio, num momento muito comum, sentado sozinho, sem música, sem telefone, sem distrações, só você e sua respiração. Nessa calma, tudo de repente fica claro. Você começa a enxergar os fios invisíveis que vêm guiando sua vida há anos. Você entende por que continua fazendo as mesmas coisas, mesmo depois de ter jurado a si mesmo que nunca mais faria. Não porque você não seja forte, mas porque você tem agido movido por uma mágoa que nunca foi verdadeiramente reconhecida. Sagitário começa a perceber que o medo de prometer nem sempre está ligado ao amor pela liberdade. Às vezes, vem do medo de se perder em um relacionamento, de se doar demais, de ficar preso às expectativas alheias. E às vezes vem do medo oposto, o medo de que, ao prometer tudo, você terá que enfrentar a perda e aquela dor profunda que um dia feriu profundamente. Nesses momentos, a liberdade se torna um porto seguro, não necessariamente a escolha do coração. Você também pode começar a entender por que sempre tentou parecer forte, mesmo quando estava cansado. Sagitário está acostumado a se reerguer, a seguir em frente, a ser aquele que não se abate facilmente. Mas por trás dessa força pode haver uma criança que aprendeu há muito tempo que só era bem-vinda quando não reclamava, quando não demonstrava fraqueza, quando não precisava de ajuda. Essa verdade, quando encarada diretamente, pode dar um nó na garganta,
mas não vem para te fazer sentir mal. Vem para te acolher. O mais importante é entender que o que está sendo mostrado não é para te julgar. Não existe uma decisão final, um certo ou errado absoluto, apenas compreensão. Quando você entende por que reage da maneira que reage, por que escolhe da maneira que escolhe, você não precisa mais lutar contra si mesmo. A verdade, quando recebida com gentileza, sempre carrega o poder de libertar. Ela afrouxa as correntes invisíveis que você carrega há muito tempo. Correntes feitas do passado, do medo, de crenças que não combinam mais com quem você é. E nesse momento, quando a luz alcança os lugares mais profundos do seu ser, Sagitário começa a sentir algo diferente. O passado não te guia mais. Ele ainda está lá, faz parte da história, mas não está mais no controle. Você começa a seguir em frente com mais opções, com verdadeira liberdade. Não a liberdade de fugir, mas a liberdade de escolher com consciência. E dentro desse conhecimento, outra porta se abre silenciosamente, convidando você a mergulhar mais fundo na transformação que está por vir, onde as dificuldades não estão mais ali apenas para te machucar, mas para te ajudar a se tornar verdadeiramente livre. E quando a luz da compreensão finalmente alcança os lugares mais profundos dentro de você, o mundo exterior começa a responder com situações que parecem inequivocamente reais. Chega de confusão. Chega de sentimentos confusos. Uma questão específica surge, clara o suficiente para que você não consiga mais ignorá-la. No início, assume a forma de um problema, uma pressão contra o peito, uma sensação de perda pairando silenciosamente no ar. Algo familiar de repente parece apertado demais, como um casaco que você usou por anos e que não serve mais. Sagitário pode se perguntar por que tudo isso está acontecendo agora, justamente quando você finalmente encontrou a coragem para se enxergar de verdade. Mas a verdade é que momentos como esses nunca chegam cedo ou tarde. Eles chegam exatamente quando você está pronto. Não pronto para evitar a dor, mas pronto para parar de voltar atrás. Porque permanecer no meio, onde as coisas são familiares, mas já não alimentam, é o que mais lentamente te esvazia. Pode ser um lugar que um dia te deu uma chance, que um dia pareceu um ponto de partida, que um dia carregou tanta esperança. Mas agora, a cada manhã, seu corpo reage antes mesmo que sua mente tenha tempo de falar. Um peso difícil de explicar. Nem odio, nem excitação. Apenas um longo e silencioso cansaço. Ficar mais um dia não é uma crise, mas ficar mais um ano pode significar se perder. E o problema surge como uma pergunta que você não pode mais adiar. Por que você ainda está aqui? Ou o teste vem através de um relacionamento, não por meio de brigas acaloradas, mas por meio de longos silêncios, pela sensação de que você precisa se diminuir apenas para manter a paz. Sagitário é aberto por natureza, mas não infinito. Quando você começa a perceber que está sempre se explicando, pedindo desculpas por seus verdadeiros sentimentos ou abrindo mão de valores essenciais apenas para manter a calma, isso não é mais conexão. Isso é esvaziamento. Este desafio pede que você encare seus limites de frente, não para construir muros, mas para proteger o que há de mais sagrado dentro de você. Alguns sagitarianos enfrentam uma pressão silenciosa, um estilo de vida que se tornou rotineiro, mas que já não traz felicidade, uma agenda cheia, obrigações intermináveis, dias que passam voando. No entanto, ao olhar para trás, não conseguem se lembrar de quando realmente viveram. Um corpo cansado, uma mente sempre em alerta. E num momento banal, talvez quando param na rua ou quando observam a luz do entardecer cair, uma pergunta surge de repente. Se continuarmos vivendo assim, para onde estamos indo? A parte mais dolorosa não é a mudança em si, mas o momento em que nos encontramos diante de duas escolhas. De um lado, o velho, familiar, mesmo que desgastado. Do outro, o novo, ainda sem forma, carregado de dúvidas. Diante disso, o sagitariano pode se sentir puxado em direções opostas, mas é justamente nesse ponto que a verdade mais importante se revela. Nem todas as portas se abrem quando batemos.
Algumas portas só aparecem quando ousamos nos desapegar do que carregamos. O universo não usa os desafios para nos punir, mas sim para nos pedir honestidade. Honestidade sobre o que ainda conseguimos suportar e honestidade sobre o que já superamos. Honestidade sobre o seu desejo de viver com mais verdade, mais profundidade, mais liberdade. Quando você escolhe seguir em frente, mesmo com o coração trêmulo, mesmo quando o caminho à frente não está claro, você envia uma mensagem poderosa de que confia mais no seu próprio valor do que no medo da perda. E então, uma vez tomada a decisão, seja partir, estabelecer um novo limite ou mudar um padrão conhecido, algo estranho acontece. Nem tudo se torna fácil imediatamente, mas o ar ao seu redor parece mais leve. Sua respiração se torna mais profunda. Você começa a sentir o espaço que acabou de ser criado. Espaço para coisas que nunca tiveram a chance de entrar antes. Nessa abertura, a luz, a possibilidade. Há caminhos que você não conseguia ver antes, simplesmente porque suas mãos estavam agarradas com muita força ao que não lhe pertencia mais. E enquanto Sagitário pausa por um momento entre a abertura e a coragem, você pode ouvir um sussurro muito familiar do fundo do seu ser. Toda porta verdadeira se abre primeiro por dentro. E você, através da honestidade consigo mesmo, acaba de girar a chave mais importante de todas. E quando essa chave finalmente é girada, não pela força, mas pela honestidade, uma onda muito diferente começa a percorrer Sagitário de dentro para fora. Não forte, não dramática, apenas uma leveza gradual. Como se um peso que você carregava há muito tempo finalmente tivesse sido retirado. Você pode não conseguir nomear o que está mudando ainda, mas seu corpo sabe. Sua respiração se aprofunda. Seus ombros relaxam. O cansaço familiar que antes o acompanhava não exerce mais o mesmo poder. É aqui que a verdadeira cura começa. Não na mente, mas na permissão. Sentimentos que você antes reprimia apenas para seguir em frente agora, encontram seu caminho para fora. Talvez numa noite você chore de repente, sem motivo aparente. Talvez haja um momento de tranquilidade em que você sorri suavemente, percebendo o quanto você tem sido duro consigo mesmo por tanto tempo. Esses sentimentos não precisam mais ser controlados ou explicados. Eles vêm e vão como o oceano, deixando para trás uma sensação de clareza mental e um espaço interior mais calmo. Sagitário começa a entender que a cura não se trata de se moldar à perfeição. Trata-se de se permitir ser plenamente humano, com alegria e tristeza, com força e abertura. A mente também começa a afrouxar seu domínio. Perguntas que antes lhe tiravam o sono, já não exigem respostas imediatas. Você para de se forçar a saber tudo. Para de tentar controlar o futuro. Em seu lugar, uma confiança tranquila começa a se formar. Confiança de que você está caminhando na direção certa, mesmo que ainda não consiga enxergar o objetivo. Confiança de que nem toda pausa é uma espera e nem todo momento lento é um passo para trás. Nesse espaço, o despertar não chega como um relâmpago. Ele vem como a luz da manhã, lento, suave, mas brilhante o suficiente para mostrar o caminho à frente. E nesse estado de serenidade, algo familiar retorna, silenciosamente. Um antigo sonho, talvez algo que você guardava com carinho quando era mais jovem, quando seu coração ardia mais fogo e menos medo, ou um caminho que você outrora enxergava com tanta clareza, mas deixou de lado quando a vida o levou para outro lugar. Desta vez, o sonho não retorna por impulso. Ele volta com um peso diferente, mais maduro, mais estável. Não lhe pede para mudar tudo de uma vez. Simplesmente permanece ali, lembrando-lhe que uma parte de você nunca desapareceu de verdade. Sagitário pode se surpreender ao sentir aquela faísca familiar ainda acesa. Uma leve excitação no peito, um vislumbre de expectativa, um toque de medo, mas não mais forte o suficiente para impedi-lo. Você já acreditou ter perdido sua oportunidade, que algumas portas só se abrem uma vez na vida. Mas o universo tem uma maneira mais sutil de lhe lembrar. Você não perdeu o sonho. Você simplesmente precisava viver o suficiente, percorrer o caminho certo
e compreender profundamente o suficiente para retornar a ele com um coração diferente. Desta vez, você não precisa provar nada a ninguém. Sem correr contra o tempo, sem pressão para fazer algo grandioso ou rápido. O sonho não pede perfeição. Pede presença. Um pequeno passo, uma ação simples. Talvez seja reservar um pouco de tempo a cada semana. Talvez seja finalmente anotar aquela ideia que viveu silenciosamente em sua mente por anos. Ou talvez seja simplesmente permitir-se pensar sobre isso sem afastar a ideia. Esses pequenos passos não são ruidosos, mas carregam o poder constante da verdade. Ao longo do caminho, Sagitário começa a sentir um tipo diferente de alegria. Não a alegria do sucesso, mas a alegria do retorno. Retornar àquilo que um dia fez seu coração brilhar de curiosidade, não de pressão. Retornar ao sonhador dentro de você, agora forte o suficiente para transformar sonhos em realidade. A cura, neste momento, não se trata mais de consertar antigas feridas. Trata-se de criar espaço para que algo novo se consolide. E à medida que Sagitário avança com um ritmo mais lento e leve, você pode sentir uma sutil união se desdobrando. O que não se encaixa mais se afastou silenciosamente. O que lhe pertence está encontrando o caminho de volta. Nessa quietude, há uma clara certeza de que esta jornada ainda não terminou. Que, quando você é gentil consigo mesmo, algo muito maior está se preparando para se concretizar. Como se tudo o que você viveu estivesse agora se encontrando, aguardando o momento certo para guiá-lo através de uma nova porta para a próxima versão de quem você está se tornando. E então, quando todos esses movimentos internos silenciosos finalmente atingem sua plenitude, chega um momento que parece incrivelmente pacífico, mas inegavelmente claro. Como se toda a jornada que você percorreu finalmente tivesse encontrado seu ponto de encontro. Chega de fragmentos dispersos, chega de perguntas pairando no ar. Tudo começa a se conectar, formando uma imagem completa que Sagitário pode sentir não apenas com a mente, mas com o coração. Este não é um momento estrondoso. É mais como uma manhã clara quando você acorda e percebe que mudou, mesmo que o mundo exterior pareça o mesmo. A antiga versão de você não desaparece da noite para o dia. Ela se fecha silenciosamente, como quando você fecha um livro que terminou de ler. Não porque a história era ruim, mas porque cumpriu seu propósito. Sagitário olha para trás, para o que você aceitou, o que você passou, o que você simplesmente permitiu que permanecesse. E desta vez não há autoculpa, nem tristeza pelo passado, apenas uma profunda compreensão. Você fez o melhor que pôde com o conhecimento que tinha naquela época. E agora você não precisa mais viver dessa maneira. Há uma mudança notável em como você permite que os outros entrem em seu mundo. Relacionamentos que exigem que você se diminua, fale menos, esconda suas verdadeiras qualidades, de repente se tornam impossíveis de continuar. Não porque você se tornou mais cruel, mas porque passou a se respeitar mais. Sagitário não busca mais conexão a qualquer preço. Você escolhe harmonia, segurança emocional, respeito mútuo. E se essas coisas não estiverem presentes, você está disposto a ficar sozinho, não na solidão, mas na plenitude. Você não se vende mais por aprovação. Os dias de tentar provar seu valor, tentar agradar, tentar se tornar uma versão mais fácil de ser aceita pelos outros começam a desaparecer. Sagitário começa a entender que a verdadeira aceitação não vem de fora. Ela vem do momento em que você consegue se olhar no espelho sem precisar explicar quem você é ou por que escolheu esse caminho. Você se mantém firme em seus valores. Não aos quatro ventos, não para se exibir, mas com clareza suficiente para que ninguém possa ultrapassar seus limites sem perceber. E talvez a maior mudança esteja aqui. Você não retorna mais à antiga versão de si mesmo só porque tem medo da nova. O medo ainda pode existir, mas não é mais o que te guia. Sagitário agora entende que o desconforto diante do desconhecido não é sinal de fracasso, mas sim de crescimento. Cada vez que você escolhe seguir em frente em vez de recuar, envia uma mensagem poderosa a si mesmo. Você confia na sua capacidade de adaptação. Você confia na sabedoria que acumulou ao longo do tempo.
Você confia que é forte o suficiente para se aventurar em terras desconhecidas. Essa mudança não é apenas interna. Os outros vão notar. Podem não dizer em voz alta, mas sentem na sua maneira de ver o mundo. Mais calme, menos defensiva. Na energia que você transmite, sem pressa, sem tensão. Em um tipo diferente de confiança, uma que não precisa de provas nem comparações. Algumas pessoas se sentirão atraídas por você porque veem em você a versão que gostariam de ter a coragem de se tornar. Outras podem se sentir distantes porque sua mudança mostra o que elas ainda não estão prontas para encarar. E você aceita ambas sem julgamento, sem se apegar. Sagitário começa a caminhar com uma verdadeira sensação de leveza. Não porque a vida de repente se tornou perfeita, mas porque você não está mais lutando contra si mesma. Você se permite crescer, mudar, partir quando chega a hora. Você entende que ser fiel a si mesma não é egoísmo. É a base que permite que você seja autêntica para os outros e para o mundo. E à medida que essa jornada se encaminha para um final tranquilo, uma mensagem surge com clareza, não como um aviso, mas como um presente delicadamente colocado em suas mãos. Você não pode permanecer a mesma versão de si mesma depois de tudo que aconteceu. Não porque você precise se tornar outra pessoa, mas porque você retornou a quem você realmente é. E esse retorno, com toda a sua coragem, honestidade e delicadeza, é o maior presente que a vida pode oferecer a Sagitário nesta terça-feira, 13 de janeiro de 2026.